Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à 14ª edição do podcast A Propósito, onde hoje a gente vai tratar um pouco sobre acessibilidade, né? Esse tema que é comum no nosso dia a dia, né? A gente sempre está falando de acessibilidade quando fala em arquitetura, quando fala em urbanismo, né? Na utilização dos espaços e falar um pouco para demonstrar que a acessibilidade é muito mais do que simplesmente rampas, vagas de estacionamento e banheiros acessíveis, né? Que as pessoas confundem muito isso. E para conversar aqui comigo, hoje nós vamos estar aqui presente com a Alessandra Marinho, arquiteta e urbanista, especialista em acessibilidade. Eu já disse a ela que ela é minha referência em acessibilidade. Né? Obrigada. Vai passar a ser minha consultora agora. Quando eu tiver dúvida, liga para a Alessandra. Petras Vinícius, meu amigo, né? Vereador na cidade de Mossoró e que sempre teve uma luta ligada a essa questão da acessibilidade, independente de mandato. Eu gosto de bem deixar isso muito claro, porque independente de mandato foi sempre uma luta de Petras. E Josi Lacerda, que está aqui com a gente, que é, digamos assim, usuária de tudo que a gente tem de acessibilidade, né, Josi? E Assim, também sente as dificuldades no dia a dia. com Presidente da certeza. ADEFIM, né, da Associação de Deficientes Físicos de Mossoró, e que vai nos dar essa visão exatamente da pessoa com deficiência. Né? E aí, para iniciar hoje, nós vamos começar com eles, né, obviamente com temas transversais, né, que unem desde a política, das políticas públicas, a questão do projeto de arquitetura e também da vivência no dia a dia da cidade, e também das questões específicas de cada um, né? E aí eu gostaria, assim, que vocês se apresentassem, né, um pouco sobre essa luta e sobre essa vivência dos anos sobre, em relação à questão da acessibilidade. E já joga a primeira pergunta para a Alessandra, assim, Alessandra, o que é que hoje a gente vê em projetos, por exemplo, de arquitetura, que eu pelo menos percebo muito a diferença do projeto na hora da elaboração e como se a acessibilidade fosse um projeto acessório a isso e não elaborado em conjunto. E o que é que vem mudando em relação a isso? E o que é que você sente e orienta, né, os profissionais arquitetos? Olha, realmente, há um tempo atrás, eu não sei como é que está hoje aqui em Mossoró, mas há um tempo atrás, em Natal, os projetos eles vinham sempre separados. O projeto arquitetônico e o projeto de acessibilidade. E isso faz com que você acabe fazendo adaptações no projeto original que muitas vezes não vai conversar com a ideia proposta para aquele local. Então, o projeto de acessibilidade, ele tem que estar, na verdade, a acessibilidade, ela tem que estar dentro já da concepção da sua ideia. Se você vai fazer, por exemplo, um projeto de um restaurante, de uma loja de roupas, de um shopping, você já tem que imaginar aquele projeto acessível, ele tem que fazer parte da mentalidade do profissional, do arquiteto. E eu sempre converso muito, falo muito sobre o desenho universal. O desenho universal, ele é obrigatório desde 2004, por lei. E a aplicação do desenho universal, ela é pautada nas normas de acessibilidade. Como eu faço o desenho universal? Com base nas normas de acessibilidade. Mas não necessariamente atender todas as normas significa que o meu projeto é totalmente inclusivo. As normas, elas são parâmetros básicos, é o mínimo que a gente precisa fazer. E o mínimo, a gente tem aí como receita de bolo, enquanto arquitetos profissionais, a gente tem como receita de bolo para fazer. Então, não tem justificativa hoje de um profissional ficar fazendo trabalhos separados em relação ao seu projeto. Ele precisa desenvolver o seu projeto já pensando de forma acessível. A gente precisa trazer essa consciência e essa cultura para o profissional. Lá em Natal, de um tempo para cá, a gente, enquanto órgão de licenciamento, que eu também trabalho no órgão de licenciamento há 13 anos, a gente vem exigindo bastante isso nos projetos, nas obras, nas edificações, quando querem tirar seus habite-se, em alvará de funcionamento. Então, acabou que essa cultura está começando a ficar mais enraizada nos profissionais, que era algo para ser tratado naturalmente na faculdade. Eu, na minha época de faculdade, mal vi acessibilidade, mal foi discutido o desenho universal. E eu entendo que deveria ser uma das primeiras disciplinas que o arquiteto deveria aprender, porque entendendo a base de que você projeta para todos e não somente para um grupo de pessoas, você vai conseguir fazer outros projetos acessíveis, independente da área que você for seguir. Então,
está faltando isso nas universidades. Vejo hoje que algumas já estão começando a trabalhar isso com mais ênfase, mas a gente precisa entender que a educação na área de acessibilidade, de inclusão, de desenho universal, ela precisa iniciar desde o iniciozinho, primeiras disciplinas da faculdade. E sendo mais ousada, eu diria que desde a educação infantil. Porque na educação infantil, independente da área que você escolher seguir, você vai se conscientizar sobre a importância disso. Então, eu resolvi ser empresário. Eu vou construir um bar, quero fazer um bar. E eu não preciso de um arquiteto tentando me convencer o tempo inteiro que eu preciso fazer acessibilidade. Eu tenho essa consciência de que se o meu bar for acessível, ele vai ser sustentável, ele vai ter uma maior utilização, independente da etapa de vida que aquele meu cliente está. Se a minha cliente ficou gestante, se minha cliente está com criança de colo, se minha cliente ficou idosa, tem filhos pequenos, ela sempre vai poder visitar meu bar. Se ela está com dificuldade de mobilidade, ela sempre vai poder visitar o meu bar. Porque meu bar é acessível, meu bar é acolhedor e acolhe qualquer fase da vida da pessoa, em qualquer situação que ela esteja. Então, isso traz mais sustentabilidade para as edificações também. E a gente precisa tomar consciência disso, todo mundo, não só os profissionais de arquitetura. Sim, eu como professor lá no IF, Alessandra, eu faço vivência com os alunos sobre isso, né? Apesar da gente estar ainda em ensino médio, né? Não está nem na faculdade. A Petra já presenciou também, já esteve lá com a gente, em algumas ações que a gente faz. E eu chego a um momento de, por exemplo, de vendar olhos, de botar eles em cadeira de roda, de botar isso para sentir a dificuldade no dia a dia, né? E aí eles já chegam com outra visão quando eles fazem esse exercício. Mas eu digo a eles, olha, mesmo que vocês tentem simular, é um exercício em que vocês passaram ali 1 hora nessa condição. Você imagina a pessoa, né, Josi, que tem a condição 24 horas por dia, não tem a opção de levantar da cadeira e se locomover. E aí eu pergunto a você, Josi, enquanto representante da ADEFIM, o que é que mais impacta a vida das pessoas com deficiência na cidade de Mossoró? Bom dia, né? É essa visão, né, que as pessoas têm, que a acessibilidade não é um direito, é um favor, né? E como a Alessandra falou, né, muito bem, a acessibilidade é um direito e é uma coisa que tem que ser implementada desde a infância. Porque a acessibilidade, as pessoas pensam que é uma rampa, é uma porta larga. Não é. Acessibilidade é um local que todos possam ir e vir sem passar por constrangimento, né? Sem precisar de estar todo o tempo uma pessoa assessorando, né? Graças a Deus que as pessoas têm a boa vontade, né? Mas só que a acessibilidade em uma cidade acessível, como a Alessandra falou, um bar, um estabelecimento que tem acessibilidade vai receber todos os públicos, independentes da condição que esteja, porque às vezes você quebra uma perna, você passa 2, 3 meses ali tendo a sensação do que é precisar de acessibilidade. E algumas pessoas só vão valorizar essa acessibilidade quando precisam, né? Quando está passando ali na pele. Como você falou, você vende a seus alunos, coloca numa cadeira de rodas. E esse olhar assim que você está tendo e esta visão que você já está passando para os seus alunos, é isso que tem que ser implementado na educação, na família, cada pessoa ter essa ideia de que a acessibilidade é uma coisa que é para todos. As pessoas acham que a acessibilidade é só para pessoas com deficiência. Não. A acessibilidade é para todos, que todos possam realmente ir e vir com respeito, com dignidade, sem passar vexame, porque só quem passa realmente é que sabe, né? Como eu digo aqui, na nossa cidade a acessibilidade está acontecendo, embora seja um processo lento, mas que aí com as provocações, né? Porque nós agora vamos sim nos levantar, né? A ADEFIM passou aí por um período de marasmo, mas nós estamos voltando aí, vamos sim, estamos com esse gás de provocar realmente para que todas as autoridades vejam a importância da acessibilidade e que venham junto conosco nessa batalha, nessa luta para tornar Mossoró uma cidade acessível. O centro da cidade é uma coisa que, para você andar ali, primeiro tem que ter um condutor que tenha realmente força para enfrentar os obstáculos, que tem calçadas que é baixa, outra já é mais alta,
Então é isso que a gente quer, né? É despertar esse interesse da sociedade como um todo para a acessibilidade e chamar as autoridades para juntar forças e vamos fazer essa cidade acessível. Vamos quebrar o que tiver que quebrar. Rampas, calçadas, desde que as pessoas com deficiência possam sentir segurança. Tem pessoas que já caíram, que se machucaram. Então, assim, uma vez me disseram que não podiam quebrar uma rampa porque era de mármore. Gente, e o ser humano que já é um cadeirante pode cair e se quebrar? Então, é essa visão que tem que ter, que não é para mim, cadeirante, não é para uma pessoa com deficiência visual, mas para todos, todos de verdade. Eu costumo dizer, Jô, que ela não é acessível para ninguém. Na realidade, ali as calçadas do Centro de Mossoró, a gente precisa trabalhar muito. E Jô trouxe essa questão da autoridade, das autoridades, né, Petras? E aí, assim, a pergunta que eu vou fazer a você é bem direta, né? Você acha que o poder público, de fato, entende o que é o conceito de desenho universal e de acessibilidade? O poder público como um todo, não só Mossoró, mas como um todo. Olha, primeiro, obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz quando a gente sente a importância das instituições estarem discutindo um tema tão importante, né? A Alessandra falou aqui sobre o desenho universal, né, sobre acessibilidade, mas principalmente sobre esse olhar que a população deve ter. Eu tenho batido sempre nessa tecla de que a acessibilidade ela passa por atitudes, né? E quando a gente fala na base, a gente fala desde o princípio, né? A gente precisa fazer com que todas as pessoas estejam envolvidas e entendendo que a acessibilidade se faz com a participação delas. Por exemplo, eu falava antes aqui da gente começar o programa de um determinado local que eu sempre vou e que eu chego, as pessoas vão para a igreja e lá tem várias rampas nas calçadas ao entorno e geralmente eu vejo carros ocupando todas as rampas. Então, se chegar uma pessoa com deficiência, né, que vai utilizar aquela rampa, ela não vai conseguir utilizar. Esse comportamento se faz pela atitude de alguém. Nós temos rampas já, né? Hoje, graças a Deus, e indo direto para a sua pergunta, eu acho que o poder público, se a gente comparar alguns anos, né, quando a gente começou essa luta toda, a gente vê, né, um avanço. Mesmo eu sendo uma pessoa que eu sempre acredito que a gente pode avançar mais. Eu acho que a luta das pessoas com deficiência, a luta por inclusão, ela teve um período tão grande que não avançou, que hoje a gente corre atrás para poder chegar, pelo menos no ideal, e sonhando com o perfeito, né? Eu acho que hoje os poderes públicos, né, quando a gente fala num todo, hoje, por exemplo, quando você chega numa cidade, mas infelizmente também não é a realidade de todas as cidades, você conseguir fazer uma obra, né, para realizar uma obra, você tem que ter lá um licenciamento, você tem que ter uma liberação, e isso tudo vai também ter uma cobrança de que você garanta acessibilidade. Mas aí a gente precisa fazer, eu acho que o link em tudo isso. Desde a questão da obra, para que você construa rampa, para que você construa espaços que as pessoas possam participar, como o Josi falou, não é só uma porta, né, atendendo aos padrões, não é só a rampa, não é só a acessibilidade de um banheiro, né, como muitas das pessoas acham que é só aquilo ali. Eu estou fazendo a minha parte porque eu construí, eu resolvi essa situação do banheiro, né? Você falava num bar. Geralmente hoje até você pode ter uma situação como essa. A pessoa é obrigada, porque de repente vai construir um bar, e hoje na cidade dela tem uma legislação que diz que ela precisa ter lá toda uma adaptação. Mas você precisa entender, e existe muito isso enraizado na cabeça das pessoas, eu já passei por isso no Mossorozado Junina, por exemplo. Nós implementamos aqui um espaço da inclusão, onde todas as pessoas, independente da sua condição, elas podem participar dos eventos. Hoje é uma febre, Mossoró se tornou referência, por quê? Porque em 2023 nós criamos o Espaço da Inclusão, né, que nós garantíamos, por exemplo, a estação é toda acessível, a Estação das Artes é o local que acontece nesse espaço. Nós temos rampas, nós temos, né, todo o piso hoje acessível, nivelado, e as pessoas conseguem chegar até a estação. E nós pensamos como é que a gente pode garantir que essas pessoas participem do show. A gente começou também a pensar, por exemplo, um autista. Uma pessoa com sensibilidade auditiva. Hoje nós temos lá os abafadores de ruído. Uma pessoa que não é verbal. Nós temos lá as pranchas de comunicação aumentativa e alternativa.
nós temos pontos da inclusão, nós temos uma equipe que dá todo o suporte, porque a gente começou a pensar e viver aquilo que cada pessoa, na condição que ela está, precisa vivenciar. É se colocar no lugar. Então, eu acho que o poder público, ele avança, mas, ao mesmo tempo, ele precisa internalizar a ideia de que a inclusão, a acessibilidade, ela se faz todos os dias. E a gente precisa viver, de fato, não só apenas para cumprir uma meta, cumprir uma tarefa, ou ser politicamente correto, né? Porque, geralmente, a gente pensa assim, a gente tem que fazer para mostrar às pessoas que a gente está seguindo um padrão, que a gente está sendo politicamente correto. Mas a gente entender que todas as pessoas precisam disso. Eu acho que numa das palestras, inclusive, que a gente teve no IF, Alexandre citou um caso de um empresário da cidade que disse que não iria fazer a acessibilidade da empresa dele porque não precisava. E aí o pai dele se tornou uma pessoa com deficiência. Ele teve que modificar todo o contexto para receber aquela pessoa lá, né? É. Então, assim, a gente precisa refletir sobre isso. E quando eu falo em poder público, é porque eu acho que o poder público ele tem a obrigação, né? Porque as pessoas que principalmente estão no entorno, eles estão para fazer pela coletividade, por todo mundo. E a gente precisa pensar cada dia mais o que é que a gente pode inovar, quais as condições que a gente precisa dar para que as pessoas tenham acesso a todos os lugares. A gente, quando realiza um festival, que acontece aqui na Praia de Tibau, o Festival Praia para Todos, que reúne pessoas com deficiência física, intelectual, surdos, cegos, enfim, nós reunimos mais de 3.000 pessoas com deficiência na praia. E a gente chega com esse olhar. Quando a gente começou a fazer, a gente tinha uma dificuldade de chegar ao mar. Hoje nós conseguimos que a Prefeitura de Tibau fizesse um piso intertravado e fizesse todo um acesso com rampas. Então já facilitou, né? Porque a gente garante também esteiras que ficam na areia da praia, né? Mas, enfim, a gente fez com que a inclusão chegasse. Quando a gente chega em Areia Branca, a Prefeitura construiu uma rampa. Hoje, em 2025, uma rampa para que as pessoas pudessem chegar. Então, assim, é isso que eu falo, que ainda tem muito a avançar, né? Mas eu acredito que são as vivências, que é o dia a dia, e é quando as pessoas entendem essa importância que as coisas acontecem. O poder público, ele tem esse papel que é urgente, né? Avançou, mas eu acho que a gente tem uma lacuna tão grande do que não era colocado em prática, que a gente precisa correr para fazer mais. E a gente, como arquiteto, às vezes eu, Alessandra, a gente chega nos cantos, a gente consegue perceber muito fácil, Petras, essa questão da falta de acessibilidade, mas como profissionais da área. Mas eu acho assim, que Josi, no caso dela, que necessita efetivamente da acessibilidade, ela sente muito mais, obviamente, né? Sim. E aí, Josi, eu vou fazer uma pergunta seguinte, para a gente identificar as coisas que não têm acessibilidade, de certa forma é muito, muito fácil para a gente, né, Alessandra? Mas eu queria saber, na sua visão, por exemplo, em Mossoró, um exemplo de algum local que você chega, que realmente você se sente acolhida, que se sente que foi pensado para vocês. Existe esse local e se sim, qual? Existe. Olha aí. Existe, assim, e é assim o shopping, né? O shopping principal aqui de Mossoró. É um local assim que a gente se sente totalmente acolhido, porque começa já... Quando você chega, tem cadeira de rodas. Tem estabelecimentos que não se ligaram ainda, que tem que ter. Porque eu tenho a minha cadeira de roda, mas eu posso ir com outra amiga que seja cadeirante, que no carro não coube a cadeira e precisa deixar. Aí quando chega lá. Já aconteceu, por exemplo, nesse shopping, da gente chegar num número de 4 a 5 cadeirantes. E no carro era pequeno, só cabia uma cadeira. E foi atendida a necessidade da cadeira de roda, né? Legal. Então, assim, é um local assim que você chega e você já se sente acolhido desde a entrada. E não só a cadeira, né, Júlia? Nós temos, por exemplo, quando a gente consegue chegar e tem as mesas reservadas, isso, né? Tem as vagas de estacionamento, aí tem a questão das rampas. E também eu consigo ver também o shopping. Ele internalizou uma política de inclusão muito forte, que, por exemplo, inclusive ações que são realizadas pelas instituições acontecem lá, que é aquele todo que eu digo, né? Existe todo um conjunto. Todo o contexto, né? Todo um conjunto de ações. Eu falo assim, a cadeira de roda, porque eu digo assim, já na entrada, já acolhe, já né? Acolhe, já acolhe. Tem
vagas, né? Aham. O piso nivelado, O né? piso nivelado, aí você Circulação chega, ampla. você precisa de uma cadeira de roda, tem, e não são todas as instituições, todos os, assim, os empreendimentos que existe esse tipo de coisa, né? Porque tem que ter esse olhar, é como o Alexandre falou. Quem realmente precisa, e vocês que são arquitetos, né, que já têm a ideia do projeto, vocês já sabem. E a gente que precisa, então, mais ainda, porque a gente já detecta logo uma dificuldade, né? Uma falta de acessibilidade. E, assim, é muito bom você chegar num canto e se sentir totalmente acolhido, porque ali você já fica bem à vontade, você já não passa a raiva de já entrar tendo raiva porque não tem Não tem uma cadeira uma ali cadeira, disponível. não tem um acesso, né? Então, assim, é muito interessante isso, é muito importante todas as pessoas que forem empreenderem, construírem, né? Pensar em tudo. É como eu digo, não é só rampa, não é só porta, tem que pensar em todo o contexto. Tem que pensar, hoje em dia tem muito a questão dos autistas, tem que pensar em todas as deficiências, o piso tátil para as pessoas com deficiência visual, né? Então, assim, é muito importante essa questão, porque inclusão é isso. Inclusão é você chegar e se sentir acolhido, se sentir bem, saber que ali você vai passar o seu momento de descontração, sem se preocupar se vai dar certo ou não. Porque geralmente quando a gente vai para um lugar e a gente pergunta logo, será que vai ter acessibilidade? Já bate uma tensão, Já né? bate aquela tensão, né? É. Então, assim, essa questão é muito interessante, é muito importante de se pensar em todos os equipamentos que vai precisar para essa acessibilidade, né? Sim. No seu estabelecimento, para que a pessoa realmente se sinta bem e que queira voltar e que leve as pessoas, as amigas, porque a As gente amigas, a família. a gente é uma turma grande, né? A gente Isso, quando isso. vai para os lugares assim, faz até um trenzinho, o pessoal acha interessante, porque vai todo mundo assim, tem as cadeiras de roda Acaba formando se um divertindo, trenzinho, né? né? E acaba chamando a atenção, né? A gente mostrando às pessoas que a gente tá ali para se divertir. Que bom. Né? Isso é Legal. muito Isso é muito importante. bom. Eu passei um tempo precisando usar cadeira de rodas, não podia andar, fazer longas caminhadas devido a uma cirurgia. E aí, de tanto ficar presa em casa, eu ficava, para onde eu vou? Foi o shopping. E logo no shopping, o que tinha era uma cadeira de rodas disponível para poder andar na cadeira de rodas, já que eu não podia ficar caminhando dentro do shopping. É a mesma coisa a gente vê com carrinho de bebê. Quando você vai em shopping, Sim. tem carrinho de bebê disponível, porque às vezes não Isso. cabe no carro. E isso também faz parte da inclusão, isso faz parte do desenho universal. Você tem um carrinho de bebê, você tem um sanitário família, onde você possa ir com um filho pequeno, você tem um lactário para você amamentar. Isso tudo é inclusão. É pensar em todas as pessoas dentro de um espaço, em atender bem todas as pessoas. Você acaba acolhendo, independente da sua condição. Independente de você ter alguma deficiência ou não ter, mas todo mundo se sente acolhido. Aí eu vou perguntar a você, Alessandro, o contrário. Assim, você já tem uma experiência muito grande nessa questão da acessibilidade, inclusive com cursos, com palestras, com tudo. Aí eu vou fazer duas perguntas em uma. O que é que você já viu, assim, de maiores equívocos ou erros em projetos que as pessoas ditam como acessíveis e que, de fato, não são, né? Porque tem problemas dessa natureza. E como é que nós, profissionais, poderíamos nos preparar melhor para desenvolver projetos acessíveis, né? Olha, o que eu vejo mais comum em projetos é dizer que tem rampa, assim, é emblemático. Tem rampa e tem piso tátil. E aí as pessoas acham que está acessível. E eu não digo nem só dos profissionais que eu escuto isso, eu escuto às vezes dos empreendedores. Quando, em termos de órgão de licenciamento, a gente envia alguma pessoa para fazer uma vistoria no prédio, na edificação, o dono da edificação diz, não precisa, já tem rampa, já tem piso tátil. E aí, quando você vai ver essa rampa e esse piso tátil, é uma rampa extremamente inclinada, que mesmo nós, sem utilizar cadeira de rodas, a gente vai ter dificuldade para subir, vai fazer essa escalada na rampa, e sinalização tátil colocada de forma exagerada e sem orientação. Porque a sinalização tátil, ela precisa ser colocada de maneira inteligente e coordenada, padronizada. Não é você encher um local de piso tátil que quer dizer que está correto. A gente tem que entender as normas para poder fazer um bom projeto. E entender o objetivo da norma. Não é somente entender
o que está escrito, mas qual o objetivo daquilo? Porque quando a gente entende o objetivo, a gente obviamente passa a pensar de maneira mais inteligente em relação àquilo que a gente vai aplicar para as pessoas através do nosso projeto. Então, a orientação que eu dou é conhecer, obviamente, as legislações e as normas envolvidas, prestar atenção nas pessoas, em como elas circulam nos espaços, independente de ser uma pessoa com deficiência ou não, mas sempre observar dentro da família, o idoso, quais as dificuldades que, por exemplo, a sua avó ou seus pais têm no dia a dia, dependendo da idade deles. Eu sempre observo muito minha avó, ela tem 91 anos, tem a cabeça completamente viva, a cognição dela é maravilhosa, super feliz, radiante, quer estar com a família, quer estar num bar, quer estar numa festa, num jantar, mas, primeira coisa que ela pergunta, esse lugar tem escada? Por quê? Porque ela levou uma queda uma vez, machucou o joelho, e vocês sabem que depois de uma certa idade a gente não consegue mais recuperar, não volta mais a ser a mesma coisa. Então a mobilidade dela ficou um pouco mais limitada. Então quando a gente vai para algum lugar que ela tem que andar muito, mesmo que seja plano, mas ela tem que andar muito, ou subir escadas, ela já... Peraí, não quero ir para esse lugar. E aí, a partir do momento que ela não quer ir para esse lugar, o restante da família não vai também. Quem perde não é somente ela e a família, é o dono do estabelecimento, é o dono do local. Ele perde uma clientela ali, entendeu? Nesse acolhimento. Então, eu acho que o arquiteto, né, enquanto projetista, ele tem que pensar, ele faz parte da profissão dele pensar na saúde humana. Faz parte da nossa profissão pensar no bem-estar das pessoas. E como é que a gente trabalha para o bem-estar das pessoas? Observando o que é melhor para elas. Sentindo em nós mesmos, não só através de uma vivência em relação à pessoa com deficiência, mas no nosso dia a dia. A gente sabe o que é mais simples para a gente e a gente tenta tornar a nossa vida simples. Então, a gente só tem que pensar um pouquinho mais fora da caixa e entender que a gente precisa tornar a vida das outras pessoas simples enquanto arquitetos também, enquanto projetistas. E lembrar que todo mundo pode usar aquele espaço, independente de sua dificuldade. Então, entender os princípios do design universal. A gente tem 7 princípios. Quando você entende, isso já abre demais a mente do profissional. E entender de normas e estar sempre buscando entender o ser humano e as necessidades dele. Então, isso aí é base para a gente poder fazer um projeto mais empático, pensando na possibilidade de todas as pessoas usarem, em qualquer situação da sua vida. É um ponto, assim, por exemplo, a gente estava pensando, um dia desse lá no IF, discutindo, Petras, sobre essa questão da acessibilidade da própria escola, né? E aí a gente levantando como o Alessandro disse, acho que uma rampa, às vezes as pessoas acham que isso é acessível. Mas, por exemplo, muitas vezes você não chega nos espaços, é muito difícil você encontrar, por exemplo, identificação em braille. Que o deficiente visual precisa. E aí a gente levantando esses pontos, aí uma das coisas que eu defendi lá, Alessandro, era a gente precisa botar avisos luminosos nas salas, porque nós temos alunos com deficiência auditiva. Então, como é que ele vai saber que tocou para sair para a aula? Como é que ele vai conseguir identificar isso, a não ser só pelo movimento dos outros colegas, né? E aí, inclusive, a gente está bolando um plano de como fazer isso, botar nas salas esse aviso luminoso também, na hora que tocar, uma luzinha lá acende, e aí isso identifica que a aula acabou e que trocou de aula. Para ele receber a informação em igualdade com os colegas, né? Se os colegas estão escutando, ele vai ver a sinalização. Isso. Então, luminosa, assim, é importante. Né? E aí, Petras, aí eu volto a perguntar a você, assim, eu sempre acreditei muito em parceria, e sei que você também, porque senão você não conseguia fazer esses eventos que você faz na praia e tudo, se não fosse cheio de parceiros, né? E assim, a gente fica muito dependente só da norma técnica e das legislações federais, efetivamente, né? Mas o que é que você entende que a gente poderia ter de políticas públicas, né, ou parcerias que pudessem fomentar essa questão da melhoria da acessibilidade em Mossoró? Olha, primeiro eu acho que a gente tem que envolver todo mundo, né? Porque se a gente não envolve todo mundo, a gente faz algo de cima para baixo. E tudo que é de cima para baixo eu não acredito, porque eu acho que é muito imposição, né? A gente já se incomoda, porque é algo imposto. Eu acho que a gente... uma coisa que eu falo sempre, né, é que eu acho que a gente deveria ter uma orientação, né, para que a gente pudesse fazer o seguinte: como eu posso chegar no ideal, claro, sonhando com o perfeito, né? O que é que eu posso fazer? Vamos chamar as instituições que representam? Por exemplo,
os representantes de classe, as pessoas que podem estar envolvidas, e aí, junto com elas e junto com as associações, porque existe uma máxima das pessoas com deficiência que é nada sobre nós sem nós. Né? Então precisa se entender qual a vivência deles, o que é que eles fazem. A maioria das políticas públicas, e aí eu coloco a ferida mesmo em nós políticos, elas são construídas dentro de uma sala de ar-condicionado sem pensar em quem vai viver no dia a dia. Geralmente você chega, uma lei é criada... Eu tenho muita preocupação quando eu vou apresentar alguma lei na Câmara. Eu só apresento se eu primeiro entender que aquela lei ali vai de fato contribuir com a vida das pessoas, porque às vezes as pessoas querem só enchimento e linguiça, né? Para me dizer que eu apresentei tantos projetos, que eu fiz tantas coisas, que eu fiz isso e aquilo. Mas isso de fato vai sair do papel e vai virar realidade, porque muitas das coisas hoje são, por exemplo, lei é só que a gente tem. A gente precisa, de fato, colocar o cumprimento das leis, né? É a questão da atitude, né? Da atitude, efetivamente, né? Isso porque eu acho que o maior preconceito hoje é mesmo atitudinal. As pessoas entenderem. Quando a gente faz por exemplo, vou dizer um exemplo claro. A própria população, às vezes, ela olha que uma cadeirante, que uma pessoa com deficiência, ela não pode ir para uma festa. Ela não pode ir para um bar. Ela não pode beber. Não pode participar de um esporte. Não Olha, pode participar. eu lembro que eu sofri um tipo de preconceito quando eu decidi, porque assim, de fato, é você quebrar paradigmas quando você decide criar dentro de um maior... O Mossoró Cidade Junina, não sei se vocês conhecem, mas é gigante aqui, né? Um evento no São João, um dos maiores aqui do Nordeste. Ele está hoje dentro desse patamar de um dos maiores, de fato. E é muita gente. Aí você imagina um cadeirante no meio da multidão. Para nós, ditos normais, é difícil. Se for uma festa muito lotada, imagine uma pessoa com deficiência. E quando eu decidi encampar essa luta, não foi fácil, porque as próprias pessoas que às vezes trabalhavam comigo dentro da secretaria, porque você inventa muito trabalho, porque você tem isso, porque você tem aquilo, porque como é que você vai garantir? E eu sofri um certo tipo de preconceito, porque ao entrar, a gente tem a lei. Hoje, por exemplo, por isso que eu digo, existem leis muito caducas. A lei de acesso à gratuidade de Mossoró hoje é de 2000. Essa lei hoje possibilita que, por exemplo, no Teatro Municipal são 700 vagas. Se você traz um show nacional e 700 pessoas com deficiência, digamos que 300 pessoas com deficiência queiram ir, todas têm o direito a um acompanhante. Então você lotou. O empresário que vai trazer não vai ter lucro, né? Então assim, não foi pensado junto com a... E assim, as pessoas com deficiência também precisam entender que elas têm direitos, mas elas têm deveres. Por isso que eu digo muito, quando você fala o poder público ele tem que construir isso tudo, porque ele mesmo se preserva na hora da resposta à população, porque a população vai cobrar, e cobrar com direito, porque nós somos representantes do povo. Mas a gente precisa conversar e construir junto com eles essa política para que eles entendam que eles têm os direitos, mas que eles têm os deveres. Não dá para abrir todas as vagas para as pessoas com deficiência. Aí o empresário sai perdendo, né? E tem que acabar com essa história de assistencialismo. Porque isso, não é favorzinho. Pessoa com deficiência que vai... tem direito porque é deficiente. Não. É como Petras falou, tem os direitos, mas tem os deveres também. Se eu tenho uma condição financeira que eu possa pagar, mas aí tem outra pessoa com deficiência que não pode. Então, o direito é dela. Isso. Hoje, a nível nacional, nós já temos uma lei que, por exemplo, nessa questão da gratuidade, são 5%, você tem uma data tal que você chega para reservar, né, a vaga, seu nome vai estar lá assim, vão colocar uma relação para quando você chegar. Então, assim, tudo isso passa sobre uma construção coletiva que todo mundo tem que participar. O preconceito que a gente viveu, por exemplo, ao entrar lá, cada pessoa com deficiência tem o direito a ser acompanhante. E às vezes tinha aquele negócio porque as pessoas, olha ali, fulano não é deficiente. Eu disse, como é que você sabe? Você não sabe. Isso. Porque existem deficiências que não são visíveis. Por isso que não dá para fazer nada se primeiro a gente não trabalhar a consciência e a educação das pessoas, para que as pessoas possam entender que a pessoa com deficiência não é só uma pessoa que está na cadeira de roda, não é só uma pessoa que está com a bengala na mão, não é só uma pessoa que está com o aparelho auditivo aqui, né? São pessoas que existem inúmeras deficiências hoje que estão em leis. Por exemplo, o transtorno do espectro autista. Tem autistas que você jamais vai dizer que aquela pessoa tem um transtorno do espectro autista, mas ela já está, inclusive, dentro da lei da pessoa com deficiência. Então precisa se respeitar isso. Eu lembro, a coisa mais hilária que eu vivi foi uma pessoa bateu em mim, olha ali, isso que foi? E aquela pessoa tá ali, tá bebendo.
Aí eu olhei porque assim, é como se a pessoa com deficiência não pudesse beber. Aí é o capacitismo, né? Isso. Já Então eu começa disse, mas ela pode beber, ela pode namorar, ela pode fazer tudo que você pode fazer. Inclusive, ela tem o direito de estar aqui, é por isso que ela está ali. Porque ela tem que viver isso aí. Mas existia o preconceito porque as pessoas, elas não internalizaram isso ainda, porque não foi construído. Por isso que é importante a gente ter as leis, que é importante a gente ter a efetivação das leis, que é importante a gente envolver todo mundo. E é importante a gente ter espaços como esses, que a gente está debatendo e que mais pessoas vão ficar, né, entendendo. Olha que bacana, eu não pensava desse formato. Vamos atrás de estudar, vamos atrás de aprender mais, né, de ter essa vivência. Hoje é porque eu vivo muito com as meninas. A gente vive, né, a gente tem projetos quase que todo mês de semana, né? Às vezes a gente é algo muito, muito periódico. Então, assim, a gente já tem o olhar, mas muitas pessoas não têm. Elas não se colocam. Eu vivi com minha mãe foi cadeirante nos últimos anos de vida dela, Josi. E isso eu vivia com minha mãe. A gente chegava no restaurante, na lanchonete, a pessoa vinha atender e dizia assim, tem aí, vai querer o quê, tal, e dizia assim, e ela vai querer o quê? Eles perguntam a ela. Não fala, não. Ela. É hilário essa Mas questão, porque uma vez eu estava no supermercado com minha irmã e quando eu vou comprar as coisas, eu olho tudo, validade e tudo, né? Eu estava lá olhando um produto e uma pessoa perguntou para minha irmã, e ela sabe fazer compras? Eu olhei para ela e digo, sei falar também, viu, meu amor? Pode perguntar o que você quiser que eu respondo. Joãozinho uma vez disse assim pra mim, disse, gente, eu sou cego, não precisa falar alto não. Porque parece que você tem uma deficiência e você tem todas as outras. Todas né? as outras, E tem uma frase que Petras falou, da questão de direitos e deveres, eu gosto muito de uma frase de Hélio, que é diretor lá do IF, que ele diz o seguinte, quando todos cumprem seus deveres, o direito de todos está garantido. Com certeza. Então a gente só precisa cumprir nossos deveres e o direito de todos estão garantidos. Bom, gente, a gente está chegando aqui no momento final. Quero agradecer a presença de todos vocês, Petras, mais uma vez, meu amigo, um colega de longas caminhadas aí e lutas, né? Anos, a gente trabalhando juntos, mesmo que separados às vezes em órgãos diferentes, mas sempre lutando por isso. Alessandra, minha amiga, companheira lá do CAL, das lutas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né? E sempre nessa luta da questão da acessibilidade, não só o Estado, viu, Pedro, mas o Brasil inteiro, palestrando e defendendo essa causa da acessibilidade. Josi, lá pela Defin, né? Que é uma luta grande também, né, Josi? É sim. Da gente tirar a invisibilidade das pessoas, conseguir tirá-las de casa, porque eu entendo que a dificuldade às vezes é tão grande que as pessoas preferem, como a Alessandra falou, a avó dela, prefere estar em casa do que enfrentar essa luta. Fica com medo de sair da zona de conforto, porque não sabe o que vai enfrentar lá fora, né? Então, assim, é chato essa questão e é isso que tem que ter a visão, que a pessoa com deficiência não pode ficar, será que eu vou? Será que lá vai dar certo para mim? A gente tem que sair com a certeza que a gente vai chegar em qualquer lugar que a gente for encontrar acessibilidade, né? Para todas as pessoas. É como eu digo, tem que ter essa visão do respeito acima de tudo. Da empatia, da empatia, de se colocar sempre no lugar do outro e tentar imaginar as dificuldades, né? Então, assim, tem que quebrar esse paradigma da gente sair e dizer, eu vou porque eu sei que eu vou encontrar acessibilidade para mim. Isso é o que tem que acontecer. E assim, vocês falando, a gente passa um filme, né, Josi? Hoje a gente consegue ver justamente essa quebra de paradigma. Deixa eu dizer, 8 anos. 8, 9 anos. A gente não conseguia ver a quantidade de pessoas com deficiência que a gente vê hoje participando dos eventos. Sim. E eu digo muito que quando a gente começou a fazer o Praia para Todos, lá atrás, né? Que era menorzinho, a gente levava só as cadeiras para o banho anfíbio, a gente via só as meninas do fórum. Hoje você vê 2.000 pessoas com deficiência. Agora em Areia Branca, no final de setembro, nós realizamos um evento que foram 16 ônibus. Vocês vejam o desejo dessas pessoas de saírem de casa, né? Isso. Quando a gente colocou para acontecer, foi um chamamento. Tem a gente que... E o depoimento é esse. Os depoimentos são esses. Eu nunca me imaginei aqui, vendo o mar. É emocionante os depoiamentos que a gente recebe. A questão do Fronte da Inclusão, que eu fui para o Sal e Luiz, tinha uma pessoa lá que fazia 4 anos que tinha sofrido um acidente, ficou paraplégico e não saía de casa. Porque não sabia o que encontrar.
E quando viu a divulgação do front e viu as fotos, os vídeos, achou que dava para dava ir e pra ir. gostou muito, achou muito interessante. E hoje é essa pessoa que com bom demais. certeza Com tá transferindo esse conhecimento para outros e Com falando, né? certeza. E isso fica o recado para os comerciantes, para os Isso. lojistas, para os empresários. Para todo mundo. As pessoas querem sair de casa, elas só Querem. precisam de lugares Isso. acessíveis para sair. Com certeza. E aí, quanto a gente arquiteta, Alessandra, assim, eu costumo dizer, eu sempre, qualquer projeto que eu fiz na minha vida, eu sempre me vi morando ou usando aquele espaço. Eu acho que a gente precisa, muito mais do que norma, do que legislação, do que seguir isso aí, é se ver na condição do outro, como o Josi falou, se ver na condição do outro e projetando de forma que eu diga assim, o que é que eu posso fazer para facilitar a vida dessas pessoas? Né, das pessoas que têm necessidade, e aí vamos lá, não é só a pessoa com deficiência, é o idoso, é a criança, é a gestante, é a pessoa que sofreu uma cirurgia, é a pessoa obesa, é a Criança pessoa de colo. criança de colo, a mãe com essa criança A de pessoa colo. que está com a perna Né? quebrada. Exato, então assim, Tudo se isso. colocar no lugar do outro, eu acho que é fundamental, né, gente? Então agradeço a presença de Nós que vocês. agradecemos. Se quiser dar uma palavrinha aí de encerramento cada um, fiquem à vontade. É uma grande satisfação estar aqui falando sobre esse tema que eu tenho tanto carinho, tanto respeito. Conhecer Josi, conhecer o vereador Petras, Alexandre, a gente já se conhece de algumas datas. E quero deixar aqui, me deixar à disposição também, sempre que vocês quiserem buscar, discutir esse tema, também na questão voltada para arquitetura e urbanismo, junto com o professor Alexandre. Eu vou poder dar esse apoio para vocês sempre que vocês precisarem. Podem contar comigo também. Agradecer, né, a oportunidade de estarmos aqui debatendo sobre um tema muito importante e levar essa visibilidade para todas as pessoas, né? E que contem sempre com a gente no que for possível e precisar. Também, só agradecer, dizer que estamos à disposição. Eu sou um apaixonado por esse tema e sempre que a gente pode, a gente está participando, colocando a mão na massa e contribuindo junto com as instituições. Maravilha. Bom, gente, agradecer a vocês que assistiram até aqui, né? Lembrando que esse é um tema que não se encerra aqui, na realidade é só o início de uma discussão que deve ser levada a todos, né, e a todas nesse sentido de sempre pensar e se colocar no lugar dos outros, né, que assistam, acompanhem nossas redes sociais lá no CalRN, né, e assistam todos os episódios do podcast e a proposta. Obrigado. Pode se mexer?